De todas as marcas de guitarra do mundo, há sempre uma que está presente em todos os palcos, em todos os estúdios, de uma forma ou de outra. É sobre essa mesmo que vamos falar hoje, por isso, se quiserem e estiverem interessados em saber mais acerca da Fender, fiquem por aí. Olá, bem-vindos ao canal da Egitana, eu sou o Luís Alberto e é isso mesmo, o que ouviram nos primeiros 5 segundos. Hoje vamos falar da Fender, sobre a Fender e a relação da Egitana com a Fender. E é precisamente por essa última parte que começo. Nós trabalhamos com a Fender desde sempre e fomos naturalmente das primeiras lojas em Portugal a vender Fender, guitarras icónicas, uma marca de indubitável confiança e credibilidade e, como em tudo, é claro que há quem as ache as melhores guitarras do mundo e quem não acha, mas uma coisa é inquestionável, falamos hoje de um dos maiores, se não o maior mesmo, fabricante de guitarra de todos os tempos. Introduzida a nossa relação com a marca, comecemos então pelo início de tudo. A Fender é a marca que detém o título da primeira produção em massa de guitarras elétricas. Não a inventaram, produziram-nas em linha de montagem para distribuir mais tarde, mas a invenção recua até 1932, mas isso é outra conversa e é outro conteúdo. E por falar em outro conteúdo, antes de continuarmos peço-vos só um pequeno favor, não se esqueçam da subscrição aí no canal, se nos quiserem ajudar a trazer mais e melhor conteúdo, e também um like no vídeo e de comentar já agora, porque os comentários também contam muito e ficamos muito gratos com o vosso feedback. E acima de tudo, não se esqueçam de visitar o quê? O nosso site em www.egitana.pt e podem lá pesquisar as guitarras da Fender, amplificadores, baixos, cordas, muita coisa. Mas vamos continuar. Depois da guitarra elétrica ter sido usada em gravações e da sonoridade ser radicalmente diferente, começou a ficar muito popular entre músicos de jazz. Não tardou muito até alguém investir nesse negócio e o primeiro a investir foi precisamente Leo Fender, o fundador da marca a que deu nome, porque até ali já tinham sido inventados e criados os pickups e outras partes da guitarra, no fundo, mas não havia ainda quem tivesse pegado no negócio, digamos assim, e tivesse feito depois uma produção com isso tudo junto. Leo Fender gostava de mexer em rádios e explorar toda aquela eletrónica por trás dos rádios, o que levou a apaixonar-se por amplificadores e, consequentemente, pela guitarra elétrica. Logo no início da década de 40, em 1942, começou por fazer alguns protótipos de guitarras que emprestava e alugava a músicos da região, mas o que o atraía nisto tudo era a evolução da construção. As guitarras elétricas ainda tinham caixa, digamos assim, e a ambição de Leo Fender era conseguir fabricar guitarras solid body, de corpo completo. Guitarras sólidas, apenas com as cavidades, por exemplo, para os pickups e a respectiva eletrónica. Esta primeira abordagem e estes primeiros anos não duraram muito até evoluir naturalmente para a Fender e em 1946 nasce a marca em Fullerton, na Califórnia. Leo Fender tinha 37 anos. Nos primeiros anos o foco foi para os amplificadores, até porque era a grande paixão de Leo Fender, seguidos logo pelas guitarras lap steel, que podem ver aqui ao lado, mas estes primeiros anos foram marcados pela introdução de amplificadores de caixa aberta, nomeadamente a linha Princeton, Deluxe e Professional. 2 anos depois, em 48, junta-se George Fullerton. E atenção a este nome, malta, George Fullerton foi amigo e sócio de Leo Fender desde aí até sempre. E a história destes dois amigos, destes dois sócios, é uma daquelas de um sucesso tremendo. Os dois, logo em 1948, desenvolveram a Fender Broadcaster, mais tarde o nome de Telecaster, em 51, e aí sim foram produzidos os primeiros protótipos daquilo que viria a ser o primeiro grande lançamento da marca. O nome Broadcaster teve de ser abandonado entretanto, uma vez que já havia essa patente e esse nome já existia, e de qualquer forma as primeiras guitarras, ou os primeiros protótipos, digamos antes assim, tinham sido fracassos porque os braços empenavam, não levavam traço rod e empenavam rapidamente. Ainda foram comercializados cerca de meia centena de modelos, mas a produção foi descontinuada rapidamente. E a partir daqui, malta, com uma história muito grande, vamos marcar a timeline com os lançamentos mais relevantes da marca, até porque, e eu tenho de dizer isto, a Fender não é daquelas marcas que tenha milhares de produtos, há imensas versões e variantes, é verdade, nomeadamente quando são produtos de celebração, de aniversário,
e produtos especiais, mas eu destaco pessoalmente esta marca pelos produtos intemporais. Aliás, repare-se que o Fender Deluxe, por exemplo, saiu no primeiro ano da marca e ainda hoje é um dos amplificadores mais ambicionados e usados em estúdios e palcos por esse mundo todo. Mas então, em 1951, há a revolução efetiva das guitarras e baixos de corpo sólido. Nasce a Telecaster enquanto Telecaster, o Precision Bass e o Bassman Amp. O look radical destes produtos correu o mundo, tanto que o Precision Bass ainda hoje é o Precision Bass, assim como a Telecaster, obviamente. Mas lá está aquilo que eu me referia atrás. Mas dizia eu que o look era arrojado, mas mais impacto teve o som incrível destes baixos e destas guitarras, que tinham uma construção demasiado complexa para a altura e que vieram mudar o rumo que até ali se tinha da guitarra elétrica. Mas apenas 3 anos depois é introduzida ao mundo, dizem vocês, já sabem, certo? A Fender Stratocaster, e isto veio mudar definitivamente tudo. A Stratocaster tinha um corpo nunca antes visto, muito confortável pela dinâmica que oferecia aos músicos, pela eletrónica, esta sim ainda mais complexa, e pelo sistema de vibrato ou trêmulo embutido na ponte. Foi um sucesso tremendo por todos esses motivos, mas mais uma vez pelo som autêntico e genuíno que tinham. E têm as Stratocasters. Os melhores guitarristas desses anos e advindos popularizaram de tal forma a Strat, que é o corpo mais replicado em todo o mundo por todas as marcas de guitarras, ou quase todas, pelo menos a grande maioria das grandes produções das grandes marcas. Aliás, é a guitarra mais tocada do mundo. Mas nesse mesmo ano, em 1954, há um outro fator que veio dar um boost à marca, o nascimento do rock and roll. E não podia ter chegado em melhor tempo, até porque logo 3 anos depois, em 57, Buddy Holly apresentou-se no programa de Ed Sullivan com os 2 temas, Peggy Sue e That Will Be My Day, e levava uma Stratocaster Sunburst, e a repercussão dessas coisas na altura era ainda maior do que é hoje, até porque não havia tantos influencers como há hoje. Quem era influencer na altura era influencer a sério. Em 1958 a Fender apresenta ao mundo a Jazzmaster, novos contornos, novas linhas para os mais curiosos. A Jazzmaster foi desenvolvida para que ergonomicamente fosse mais confortável para tocar sentado, porque os guitarristas de jazz e blues preferiam tocar sentados. Depois, claro, com outras alterações, como o mecanismo do trêmulo e um circuito eletrónico também muito peculiar, muito diferente daquele que já era conhecido, inclusive o switch da Jazzmaster, que são aqui em cima. A ponte também foi redesenhada, e em relação à Jazzmaster dizer-vos que foi e é uma guitarra muito peculiar, mas há muito pouco tempo, uma década ou 2, voltou a ficar nos highlights da música com o indie rock, pela sonoridade e pelo look que só a Jazzmaster tem. Portanto, em retrospectiva, em apenas 12 anos a Fender lançou aqueles que ainda hoje são os marcos desta história. Amplificadores Deluxe, Twin Reverb, Princeton, entre outros, nas guitarras Telecaster, Stratocaster, Jazzmaster, o baixo Precision Bass, mas tudo isto foi só o início da criação, digamos. Em 1960 entra para esta história um dos baixos mais vendidos em todo o mundo, o Jazz Bass. Com menos low-end e mais focado nos médios, o Jazz Bass tem uma presença mais brilhante, tanto em estúdio como em palco, mais que o Precision Bass. Em 1963, mais uma grande revolução, a marcar 17 anos de existência da Fender, depois de tudo o que já referimos já estar standardizado, houve um renascimento nos amplificadores. O início de tudo e a grande paixão de Leo Fender. O foco continuava na amplificação para rock, country, jazz, blues, amplificadores a válvulas, o som quente, e a oferta já estava toda lá. Era preciso o quê? Um pequeno upgrade. E os upgrades foram os efeitos. Efeitos embutidos nos amplificadores e uma variedade de opções para output, e até mesmo o desenho dos próprios amplificadores, as grelhas, as madeiras, etc. Foi todo um game changer, e a Fender afirmou-se mais que nunca nesse segmento. A partir daqui é literalmente história. Reparem que antes da Fender fazer 20 anos já estava a oferta toda coberta. Agora era preciso o quê? Quem usasse e a levasse por esse mundo fora, levasse as guitarras, os amplificadores, os baixos, levar a Fender no fundo. E o primeiro choque aconteceu logo com Bob Dylan, um músico essencialmente acústico, sempre acompanhado de guitarra acústica, guitarra de caixa normal, e apresenta-se em 65 no Festival de Newport com uma Stratocaster. Chocou a plateia, chocou o mundo. Bob Dylan goes electric, era o que se falava. Em 1969, uma atuação que correu o mundo e ainda hoje corre para quem quiser, até está disponível no YouTube e com uma grande qualidade, digo-vos já, para a altura. Jimi Hendrix toca no Woodstock. Já falámos aqui muito de Jimi Hendrix, podem até ver
neste vídeo, neste card aqui, mas Jimi Hendrix toca no palco do festival mais badalado do mundo, com uma Stratocaster numa atuação histórica. Aliás, o Woodstock por si só foi o pináculo da geração hippie e o festival representa inclusive o fim de uma década tumultuosa. A atuação de Jimi Hendrix neste festival, sempre com a Stratocaster, está considerada como das mais icónicas e lendárias de sempre. É ver para crer, é incrível. Passam-se anos, o mundo conhece mais bandas, mais estilos de música e a Fender sempre com uma presença muito forte. Mas em 76 cresce um movimento punk rock onde era guitarras Fender, baixos Fender, amplificadores Fender, tudo. Bandas como Ramones, Talking Heads, Sex Pistols, The Clash, entre muitos outros, garantiam a continuidade da história da Fender. Mas por ironia que pareça, também o disco e o funk, de data da mesma altura, usava Fender, principalmente Stratocasters. O grande Nile Rodgers, por exemplo, com a sua lendária Hitmaker Stratocaster, considerada como uma das guitarras que mais hits gravou no mundo todo. Isto demonstra também a versatilidade das guitarras Fender, que é a característica que mais as define. Guitarras fantásticas, com uma excelente construção, com um som inconfundível e, acima de tudo, muito, mas mesmo muito versáteis. Do jazz ao blues, do punk ao disco, do funk ao metal, tudo, a Fender está sempre lá. Entretanto, em 1980 chega mais um boost para a música em geral. Neste caso nem foi só para a Fender, foi para a Fender, foi para as bandas, enfim, foi para a música em geral. Chegou a MTV e a primeira guitarra a aparecer na MTV, adivinhem, Fender Stratocaster. Passou no segundo vídeo que a MTV emitiu, foi um tema de Pat Benatar, onde surgia o marido de Pat, guitarrista, com uma Strat. E foi o segundo porque o primeiro não tinha guitarras. Para os curiosos, já agora, o primeiro vídeo de sempre a passar na MTV foi o tema de Buggles, o famosíssimo Video Kill da Radio Star. O crescimento da Fender foi sempre constante, desde o surgimento aos dias de hoje, mas a joia da coroa da marca pertence ao ano de 87. Abriu em Corona, na Califórnia, a Custom Shop. Abriu inicialmente para cobrir alguns pedidos mais exigentes de músicos de renome na altura, que queriam algumas alterações, algumas modificações nas guitarras e assim fugir à linha de série. Alguns queriam outras pontes, outras madeiras, alguns queriam desenhos na guitarra, enfim, outros braços. Certo é que o conceito chegou para ficar, foi um sucesso imediato e continua até os dias de hoje a ser a joia da coroa da Fender, as Custom Shop. Certo é que as guitarras Custom Shop são mais caras pelos pormenores, pelas madeiras, pela exigência da guitarra em si, pela exigência do guitarrista também, e até porque são montadas manualmente, com outra atenção, com outro detalhe. E logo um ano depois, em 87, surgem os primeiros modelos Fender Artist, que seriam obviamente guitarras aproximadas àquelas que os artistas Custom Shop fizeram, e as primeiras guitarras de assinatura foram do Mr. Eric Clapton e do Yngwie Malmsteen, ambas Stratocaster. Em 1991, outro boost mundial que dura até os dias de hoje pela irreverência, pela sonoridade e pela inquestionável fama entre atitude e talento. Os Nirvana lançavam o Nevermind. Foi todo um novo mundo. Kurt Cobain apresentava-se sempre com Fender, ou com a Mustang, ou com a Jaguar, ou mesmo com a Stratocaster, que podem ser ouvidas em temas como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, a Lithium, In Bloom, tudo hits. Os Nirvana marcaram uma geração e continuam a marcar gerações. Em 1995 sai a primeira guitarra de assinatura de uma guitarrista feminina e a primeira de sempre é de Bonnie Raitt, uma guitarrista blues rock que teve um álbum no top, o Longing in Their Heart. Com as guitarras já bem exploradas, a Fender retoma a origem e adiciona um novo circuito, mais distorção aos amplificadores, e assim em 1996 aparece o Hot Rod. E aqui, amigos, a Fender já tinha um som limpo inigualável. Ao adicionarem esta configuração à série Hot Rod, rapidamente atingiu o topo dos amplificadores mais requisitados e mais queridos para backline. O Hot Rod é mesmo um amplificador incrível para quem não o conhecer. O novo milénio trouxe evolução e a evolução tecnológica foi e é até aos dias de hoje exponencial. Assim, em 2001, a Fender, a acompanhar as tendências e a acompanhar o mundo, combinou um circuito valvulado com a magia do digital e com centenas de efeitos e voicings num novo amplificador digital, o Cyber Twin, logo em 2001. E chegado a este novo milénio, a Fender não tem parado de surpreender. Nós é que temos de parar a história, senão o vídeo fica demasiado longo, e se por um lado queremos que seja completo, não queremos que seja maçudo. Nos últimos anos lançaram-se mais
sucesso de venda, nomeadamente os amplificadores com os novos e mais recentes Mustang, que são um sucesso tremendo também. Não me querendo repetir, reforço o facto da Egitana trabalhar com a Fender desde sempre. Somos uma loja a fazer quase 50 anos, à data de hoje, faltam 2 anos e meio, e temos no nosso site milhares de produtos em stock, e o que não temos em stock é muito simples, fazem um pedido ao nosso departamento comercial através do nosso site em egitana.pt e pedem o que quiserem, seja uma simples standard made in México, seja uma custom shop. Por último, mas não menos importante, em 2017 a Fender lança a Fender Play, que é uma plataforma incrível, dá a possibilidade aos iniciantes e aspirantes a guitarristas de conseguirem subir de nível passo a passo com um fácil e acessível ensino da guitarra. A comunidade é hoje em dia cada vez maior, basta procurarem Fender Play no Google para saberem mais e eventualmente registarem-se e começarem a aprender diretamente com a Fender. Tem escalas, temas, a plataforma está disponível em app ou em desktop, enfim, se estiverem interessados, pesquisem. Amigos, é tudo por hoje. Falámos aqui especificamente na Fender, sendo que há outras marcas a ter em conta, nomeadamente a Jackson e outras, até porque Leo Fender sai da Fender, juntamente com o George Fullerton, e funda outras marcas e outros mercados, mas mesmo para finalizar, deixo uma enorme curiosidade. É espantoso como alguém que não toca uma única nota, sim, porque Clarence Leonidas Fender, nome completo do Leo Fender, tocava saxofone e dava uns toques ao piano, mas não tocava guitarra. No entanto, foi o que foi e fez o que fez. E é isto, malta. Obrigado por estarem por aí. Eu sou o Luís Alberto. Não se esqueçam de deixarem uma subscrição e um like no vídeo. E já sabem, visitem o nosso site para visitar e pesquisar tudo o que temos da Fender e mais. Há links aí na descrição. Se tiverem dúvidas ou sugestões, deixem nos comentários. Por hoje é tudo. Muito obrigado, malta, por estarem aí desse lado. Egitana por aqui. Até já!